Opa, boa noite, boa noite. Mais uma live aí das lives planejadas com convidados. Dessa vez, Leandro do Pré Cardoso é o convidado aí. Tá até... Oi, Márcia, seja bem-vinda. A gente tá esperando, teve uns probleminhas técnicos aí para começar a live. Ó, o Leandro aí tá aí. Vamos ver se eu consigo chamar ele agora. Agora foi, hein, Leandro? Vamos ver. Alô, alô, me ouvindo? Opa, tô ouvindo. Agora foi, Agora hein? sim. Agora Caramba, sim. só Tudo bom, Leandro? atualização que não faz, né? Beleza. Não, ele não faz automático, tem que entrar lá na loja, né, no aplicativo e tal, É, mas né? tudo bem. Aí, E, cara, boa noite aí noite, às boa pessoas noite. que estão entrando aí, bem-vindos. Só explicando um pouco, né, a gente teve uns probleminhas técnicos aí de Instagram, de atualização, agora já estamos ok. A ideia desses encontros aqui, dessas conversas, é a gente discutir, debater com outra pessoa que também esteja aí no ramo da arte, da literatura, seja lá poesia, arte ou qualquer outra forma de expressão. Tem outras pessoas que vão aparecer aqui que eu convidei que não necessariamente são literatura, mas é uma forma de expressão e de arte, né? Então, acho que sempre é válido. E aí, como eu estava falando, a ideia é divulgar a obra dessas pessoas por meio delas e por meio de uma conversa, né? Então, o Leandro gentilmente aceitou aí participar com a gente, né? Eu também escrevo, tenho um livro publicado, né? Que está aqui, o Chaquionte, né? Eu publiquei em 2015, esse é meu único livro até o momento. E aqui do meu lado está o que eu comecei, já estou praticamente na metade do Samádia, do Leandro Dupré, que é o convidado aí de hoje, né? Da rodada de hoje. E aí eu pensei, Leandro, fazer de uma forma não muito ortodoxa, vamos falar assim. Ótimo, Antes de ótimo. você, Diga. antes de você se apresentar e falar uma apresentação sua pessoal ou da sua jornada, como você chegou, né, nas coisas, eu vou direto para a obra e depois lá no meio a gente vai conversando e vai discutindo outras coisas sobre a sua jornada, assim, pessoal, do como que você chegou nessas coisas. O que você acha? Pode ser Maravilha, diferente assim? perfeito. Perfeito? Perfeito. Já estou curioso para ver a sua visão aí do livro. Então, eu fiquei, cara, vou te falar que eu fiquei muito intrigado pela sua obra. Vou apresentar, mostrar aqui de novo para o pessoal que está entrando agora. Ó, Samádia, do livro do Leandro, né? Me intrigou num sentido bom, né? Não no sentido de, nossa, que coisa esquisita, não é isso. Me intrigou num sentido de instigar. E aí acho que a primeira pergunta que me surgiu, né, foi em relação por que da simbologia, eu parece, tá? Parece, se eu estiver Hum, falando bobagem, né, porque a obra é sua, não é minha. perfeito. Não, Que vamos lá. tem alguma coisa que em relação ao número 9 existe alguma coisa assim? Tem. Da, da história base desse livro são 9 cidades, né? Só para dar uma contextualização. É uma ilha perdida no meio do nada que é dividida entre 9 cidades. E aí tem toda uma coisa de lendas, assim, de uma coisa de ciclo, né? Que vai se perpetuando por meio de algumas profecias, tal, que é, hoje, atualmente, no início do livro, as cidades não se conhecem e elas vão, na verdade, elas perderam tanto o contato que elas deixaram de se conhecer. E ao longo do livro que elas vão passando a retomar esse contato, às vezes de forma mais amigável, às vezes não. E essa questão do 9 é bem simbólico para montar essa personalidade das cidades, porque aí eu baseei daquela coisa do enneagrama de personalidade, que é, não sei se todo Não, mundo conhece ali, que como se fosse um teste de perfil de comportamentos humanos, né? E aí tem várias possibilidades que aí vai ter o perfeccionista, vai ter o sonhador, o observador, são vários lá. Eu nunca lembro direito de cor, assim, todos quais são. Mas a formação da identidade de cada cidade tem a ver com esse enneagrama. Aí vai ter um pouco a ver também com os 9 reinos da mitologia nórdica,
que até falo, acho que no primeiro capítulo eu trato a ilha como Yggdrasil, né? Que é a árvore mãe da mitologia nórdica. A árvore do mundo, né? A árvore do mundo. Que ela começa nas raízes, onde tem aquela cobra gigante, né? Como se fosse meio que o inferno nórdico, até o ápice ali que tem aquela águia na copa da árvore, né? Dessa Yggdrasil. Tem a ver com isso, e aí também tem a versão mais ligada com os chakras, assim. Que aí os Eu chakras ia principais. chegar nesse ponto. Boa, Sim, sim. É que boa. aí os Ia chakras perguntar principais isso. são 7, né? Os principais são Isso, é isso que 7. é boa. É, sim, sim. Aí eu tive que dar uma adaptadinha, assim. Mas a questão do chakra é mais da movimentação até do chakra. Porque ele tende a ser da movimentação de cima para baixo mesmo, né? Do topo da cabeça, vai seguindo até o chakra básico ali no fim do cóccix ali. E aí sempre tem esse movimento, de cima para baixo, de baixo para cima, e vai ser meio que esse movimento que tem o protagonista no livro também, né? Ele vai subindo como se fosse essa A liberação de Kundalini, né? energia, né? É, isso, exatamente. Na base do chakra básico existe o Kundalini, que é onde é o ponto vital de energia do corpo, né? Que é quando você sabe dosar isso, quando você sabe distribuir bem entre os outros chakras, você tem a sua energia vitalizada. Senão você pode destoar, você pode jogar mais energia em um chakra específico, assim, e aí pode dar reverberações não tão legais, Não assim. tão legal. Sim, sim. E aí eu senti, né, que tem pela simbologia também uma coisa de sair como se fosse da flor de lótus mesmo, né? Sair do pântano, né, do lugar mais lamacento, lodaçal, até ainda não terminei, tá? Tô Sim, sendo bem sim, franco aqui. sim, sim, sim. Não deu tempo, mas pelo começo me pareceu isso. Tem um pouco disso? De... Da flor de lótus, eu não tinha pensado especificamente, mas o que eu pensei foi na questão do Sansara mesmo, né? Da roda de Sansara. Sim. Porque aí vai ter a ver um pouco com essa questão até do chakra mesmo, que essa energia ela vai para cima e para baixo também. Segue sempre esse mesmo ciclo, que é a roda de Sansara no budismo, é como se fosse o ciclo de cada encarnação, né? Então, você chega na encarnação, você meio que está destinado a fazer tal coisa, assim. Você tem meio que uma missãozinha já dada para você, né? Então, ao mesmo tempo que aí vem aquela questão do livre-arbítrio, né? Que a gente sempre se questiona, né? Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quer? Se você já tinha um destino escrito antes de você estar aqui, aí vem muito isso. E aí essa ilha vai tratar um pouco disso, porque existe essa profecia e essa profecia pode ser quebrada ou não pode? Você pode sair dessa samsara, você pode quebrar esse destino que você estava fadado a ter ou realmente não pode? Então é mais essa discussão, né? Nossa, bem interessante. Eu percebo assim, eu comecei a olhar um pouco assim, né, mais para a gente poder fazer a live e tudo, das suas redes, da onde você publica, as coisas que você colocou, que até com conteúdos que você me mandou. Eu percebo que você tenta muito nas coisas que você coloca trazer bastante coisas de sabedoria, mesmo quando você coloca essa simbologia de profecias, me parece uma coisa assim meio dos grandes sábios antigos, não é uma coisa assim. O trecho que eu li não é o do Samadhi específico, foi você falando sobre os pássaros quebrando galhos, né? E eu achei de uma beleza magnífica, assim. Então, é isso, né? Onde você vai colocar a sua casa, né? E acho que isso é de uma abstração tão grande que você pode falar sobre qualquer coisa. Onde você vai pôr a sua casa do amor, onde você vai pôr a sua casa da vida, da sua profissão, onde você vai construir algo, né? Onde estão as bases de Alicerce. tudo isso, né? E aí eu te pergunto assim, né? Até pelo título do livro, eu não sei se pode ou não comentar, né? Mas, enfim, eu sei que tem muitas referências e simbologias
e sabedorias que você tenta trazer. Quais são essas referências? Quais são suas maiores referências? O que você gosta ou pode falar, que você não quer dar spoiler, assim? Então, desse livro especificamente, tem muito de budismo mesmo. Tem uma parte mais para frente que fica um pouco mais doido o negócio também, que vai ter um pouco de física quântica também, daquela parte de espiritualidade quântica. Que legal. Isso é mais pro final do livro ali. E tem uma parte também que pega, que eu gosto muito dessa coisa de mitos, lendas, assim, dos povos antigos mesmo. Tem uma parte que é de uma lenda de um povo norte-americano, Navarro, que aí vai ser... São indígenas ou não? Índios São navarros, é isso? indígenas, são indígenas, são indígenas. Que eles têm uma mitologia ali que eu peguei alguns fatores ali também para incluir nessa história ali. Aí quem for pesquisar do Navarro ali pode ter um spoilerzinho, assim, talvez, da Tá, mitologia Navarro. tá. Não quero estragar, quero mostrar a sua obra, mas sem estragar se a pessoa for ler, Sim, né? sim, Então, sim. Mas tem um pouco disso. Aí sempre tem alguma coisinha de mitologia que eu gosto de colocar também, de mitologia grega, assim, em geral. Mas uma base, assim, muito comum para a maioria dos meus livros, assim, é Matrix, assim. Matrix do filme, né? Da trilogia. Agora não é mais é uma trilogia. baita referência, né? Pra gente que nasceu um pouquinho antes ou 90, um pouquinho antes da década de 90, né? Matrix se tornou uma incontornável, né? Não tem como. A gente está diante de uma máquina aqui, ó, de um celular, seja ele um computador, um celular, ou enfim. A gente é permeado por tudo isso. Inclusive eu trabalho, né, com tecnologia, e só para agregar um pouco, né? A gente acabou de sair, faz acho que 2 ou 3 semanas, o Chat GPT que eles falam. Você simplesmente conversa com a máquina e não é só um chatbot que eu não sei como é que eles criaram esse modelo, né? O modelo foi criado, acho que em parceria com o Google, etc. E está indo para caminhos assim meio assustadores, assim, né? Porque está realmente começando a ficar de um jeito que eles falam como gente, assim, e você pede coisas de código e ele sabe fazer e criar código. Então, assim, até a minha profissão está em xeque, né? Porque ele tá realmente fazendo coisas que são meio fora do padrão, assim, né? E eu sei que extrapola um pouco o que a gente estava falando de Matrix, Não, mas mas tem a ver, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. sim. E eu tô só antes eu queria trazer só mais um ponto aqui para você, mas eu vou abrindo aos poucos aqui. Deixa eu ver. Da Eu agradecer simbologia. o pessoal que Você também que está trouxe. Hã? aparecendo aqui. Agradecer o pessoal que está aparecendo aqui, Vanessa, aqui, pessoal Gratidão aí, ó, Leandro. dia aí, Pô, que isso, fora Dani, da Luan. casinha não, pô. É bom, é bom. É É bom, né? bom. É bom. Depende de onde você põe a Tem uma casinha, né? Que é o visão que a gente. diferente. Também. Tem Depende que de onde ter a um gente põe a galho, tem que ter um casinha. galho forte, né? Ou nas nuvens, né? Porque hoje em dia Né? tudo. Os computadores são nas nuvens, né? Então, Exato. mas enfim, cara. Então, assim, eu não sei se você pode ou não falar, né? Porque seria talvez estragar ou não a surpresa, não sei. Mas a escolha dos nomes tem um porquê, né? Tem Nossa, um porquê. sim, Salta no tá escrito e ali eu já sei. sim. Mas, por exemplo, Soriano não ficou claro, né? Do Nailin, que outros nomes ali que vão aparecendo Tá. não são tão claros, né? Aí eu não sei se você pode ou não falar, se você quer ou não falar, a Tá, gente vai para outro assunto tá, se quiser. tá. Não, podemos falar um pouco por cima, assim, a gente pode falar. O Ah, Soriano acho que é o mais diferente ali, porque foi de um sonho que eu tive ali. Ele não foi um fator assim tão específico. Foi um sonho meio doido, assim, que era meio que eu tava participando de um filme, assim. E o filme acho que chamava Soriano, assim. E eu quis pôr esse nome ali. Esse aí não teve muito motivo além de preferência mesmo, nesse mas caso. um filme, então? Eu não conheço, esse eu não conheço. Não, no sonho, eu tava sonhando que eu tava fazendo um filme que chamava Soriano. Ah, É entendi. um negócio Entendi que você tá. doido. Entendi, Era uns negócio de entendi, bang entendi. bang, assim, nada a ver, assim, mas eu quis colocar.
E curioso que a cidade Soriano não tem tanto a ver com Bang Bang, né? Não tem nada a ver. É uma Nada das a ver. Esse aí mais vai ser o. pacatas. Esse é o do perfil do perfeccionista ali daquele enneagrama, né? Sim, É o número um ali interessante, daquele enneagrama. É o bem interessante. trabalhador, assim, focado e tal, Sim, que não, sim. não sai da casinha, né? Esse daí. Até que alguém leve a casinha dele, né? Porque É, né? é, é um pouco. Sabe o que eu percebo? Isso se Hum, aplica a uma questão. É uma questão social mesmo, assim. A pessoa que é muito técnica em alguma coisa, ela sempre é explorada por alguém, né? sim, Então, sim, a, a pessoa que é muito técnica, ela é explorada por alguém que não é técnico, entendeu? sim, sim. É, e eu acho que isso eu vejo muito claro no dia a dia. Tem uns programadores lá, os caras são puta. Aí vem um cara de negócio e fala, vai ser assim. Acabou, é do jeito dele e acabou. Não É o vai perfil, ter. é o perfil, né? Como se fosse aquele perfil de especialista, assim, perfil Isso, isso, gerencial. É o isso. perfil que cada um tem mais afinidade, assim, né? Digamos assim também. Mas aí Sim. rola E, essa coisa, pode rolar essa coisa de exploração mesmo. sim, e curioso é que a revolta, né, de Salto, né, acaba levando justamente quem são os mais técnicos, né? Então, acho que isso Ah, sim, dá sim, para trazer como experiência social mesmo, né? sim, Muito, muito sim, interessante. sim. Acaba tendo E um pouco desse sentido também. ainda em Samadhi, eu queria perguntar assim para você, a estratificação social dessas cidades, ela é uma estratificação realmente social ou divina, né? Tipo, a gente conversou um pouco sobre. Não, na verdade, acho que já respondeu, né? É que o ponto que ficou para mim não era tanto os enneagramas, isso eu não tinha acesso, aí você Hum. trouxe, né? Mas mais a questão da profecia, né? Porque parece que são estratos sociais, né? Cada um cumpre um papel ali, mas tem algo místico permeando toda essa questão social, né? É, então, a questão da profecia ela está mais ligada com essa coisa da roda da samsara, porque é o ciclo que cada um vai ter que seguir, porque meio que essa profecia ela tá lá e aquela cidade vai ter que fazer aquilo, ela já tem aquele papel ali definido do que ela tem que fazer. Entendi. Então, a profecia, na verdade, ela segue isso, porque a cidade ela não vai poder fugir daquilo. Ela segue todo o pensamento dela, está baseado naquela profecia. Então, ela não sai daquele mundinho ali, né? Tenta descobrir o que é aquilo de qualquer forma, porque é só assim que ela vai fazer sentido, né? De existir, assim, digamos assim. Sim. Bem, bem interessante, cara. E me faz lembrar, é meio heresia, né? Principalmente o pessoal que gosta mais de literatura, de alta literatura, como se, sei lá, se existe essa divisão ou não, mas enfim. Sobre Paulo Coelho, eu resolvi ler Hum. porque, assim, eu passei por, né, o mundo acadêmico, né, tal. O pessoal tá dizendo boa noite aí, né? Boa noite, boa noite. O Opa, o Will Will, Guara, Will fala tava aí. aí, boa Tá noite. aí. Boa Davi, noite, boa noite. Aline. E tinha muito preconceito, assim, e tem muito preconceito. Se for principalmente, Ainda bem. né, nas grandes de São Paulo aí, sei lá, USP, Unicamp, e for no negócio de literatura, de, enfim, letras, né? Você falar Paulo Coelho, os caras Sim. viram a cara e falam, não, é isso aqui. E eu falei, pô, eu preciso ler para saber se é isso mesmo, né? E é aquele negócio, ele sabe contar muito bem uma história, né? Ele sabe contar muito bem uma história. Mas realmente, não é na minha visão, não é uma literatura que impacta no sentido de palavras, né? Mas aí ele Eu me acho que a trouxe mensagem esse. é até interessante, né? Eu também não Sim, crucifico isso. ele, não. Acho que Eu também não. a Também não. linguagem, assim, acho que é simples, assim, né? Não dá muitas floreadas, assim, né? Isso, Mas talvez até simples demais, assim. Mas é uma mensagem isso, interessante. isso. Aí eu queria trazer, parece muito a visão do MacTube dele, né? Quer dizer, Sim, dele, né? sim, Ele, isso eu tra- acho ele legal. traz, ele traz isso dos árabes, né? Mas Sim, não é nada. Não é nada, na verdade, nada é nosso, né? Nem nosso corpo é nosso, a gente está de empréstimo aqui, os nossos pensamentos, depois vai tudo embora. exato. E aí é um pouco
isso, né? E aí, nesse sentido de Maktub, assim, tá nas estrelas, né? Tá escrito, né? Ou já tá o destino traçado. Você quebra um pouco a noção do maniqueísmo, acho, né? Não sei se você vê isso, né? Como é que você vai determinar quem é o herói e quem é o vilão? Eu ainda não sei o final da história, porque eu tô um pouco no começo pro meio ali, né? Uhum. Então não tenho nem como dar muito spoiler, mas quebra um pouco esse maniqueísmo, né? Porque se está traçado e está escrito, como que eu posso condenar alguém que vai fazer algo que está escrito? Você entende o Cada um dilema, tem o né? seu caminho, né? Cada um tem a cruz que merece, assim, né? É meio que isso. E geralmente nos meus livros, assim, não tem muito essa coisa de personagem exatamente certinho, assim, ou exatamente vilão, assim, eu também não gosto muito disso. É meio essa linha é Ambíguo. bem tênue Sim, entre essa questão de maniqueísta mesmo, né? sim. E eu comentar é que aí é de outro livro, né? Que a gente está focando no Samadhi agora, mas depois tem Não, um não, outro pode, negócio. cara, é livre. Pode trazer É, aí. é que eu não sei se já vai para muito, é que eu já ia trocar o livro aí, se fosse para esse tema já, que um dos trechos que você falou para separar tem muito a ver com isso aí, que você comentou agora. Quer trazer? Não tinha nada programado, mas Ah, se quiser trazer, fica à então eu vou vontade, fazer. cara. É Eu vou uma fazer. conversa, a gente não tem nada esquematizado, vamos que vamos. Eu vou só preparar aqui para puxar o texto, mas é o seguinte. Não sei se você já viu um filme que aqui no Brasil estava traduzido como Festa no Céu. É uma animação. Em inglês é The Book of Life. Não sei se você já viu. Festa no céu, não, não. Vou pesquisar aqui até para já deixar no. Então, é do Guilherme Del Toro até. O meu diretor preferido até. Festa no E céu. ele. É. E aí É um ele. desenho? É uma animação. É uma animação. Ah, boa, boa, boa. Boa. Vou deixar aqui, né? E lá tem muito isso, assim, de você não sabe exatamente quem que é vilão, quem que não é, assim. Pelo menos dos protagonistas, assim, tem hora que parece que não, ou não tem um motivo, assim, para você declarar o cara como um vilão, assim mesmo. E, e lá tem uma parte porque o protagonista, vamos dizer, o que tem mais espaço, assim, de tela, assim, ele é de uma família de toureiros e ele não quer ser toureiro, ele quer ser músico. Caraca. E aí ele tem toda essa briga familiar, assim, né? E chega um dado momento, que eu vou dar um spoilerzinho, né? Mas é o que originou uma cena depois de outro livro aqui. Que ele tem que enfrentar um touro gigante ali, e, e aí ele vence o touro, ele tem a espada ali, mas ele vence o touro através da música, assim. Que aí vem é uma música do perdão que ele toca, cara. É um negócio assim sensacional. Assim, que ele meio que pede perdão por todos os touros que já morreram que a família dele matou. Assim. Ele pede perdão para aquele touro. Para ele não matar Interessante. ele, porque ele está pedindo perdão por todos que já morreram antes. E, e aí isso inspirou uma parte desse livro da série do Pinheiro, que é nesse do Pinheiro, eu conto em primeira pessoa. O Pinheiro ele vai contando muito da relação do ser humano com a natureza ao longo do tempo, né? Principalmente com a evolução da Revolução Industrial. Então, no primeiro volume da série, ele está bem naquele início da Revolução Industrial, que eles fazem muito aquela coisa de extração de petróleo, assim, aquela extração bruta, assim, que não tem preocupação zero com a natureza, assim. E, e depois, no segundo volume, já chega uma outra fase que chegam as empresas que veem que o meio ambiente ele é rentável, digamos assim, e faz aquelas empresas verdes de fachada. O segundo volume é sobre isso. E então essa empresa de fachada é uma clínica de cosméticos. O livro chama O Pinheiro e a Clínica Prodigiosa. Então, essa clínica ela tem toda essa imagem ambiental, assim, de bonitinho, certinho. E, na verdade, eles fazem vários testes
proibidos com animais, assim, por trás das câmeras, por trás do marketing, é um negócio totalmente diferente. Sim. E o dono dessa empresa, ele tem uma filha que é cega. E essa filha, ela não concorda com isso que acontece na empresa ali, ela foge. Ela foge junto com um cão que ele é meio que mutante, assim, porque os pais deles passaram por vários testes, assim, desses para fazer cosmético, para fazer remédio mesmo, e ele nasceu com 3 cabeças. Então por isso que ele é chamado de Cérbero. Aí ela chama ele de Cérbero. Na verdade é um Um cão cérebro às mutante. avessas, é É, mutante, nossa, é. caraca, da hora, legal, legal. Ela foge com ele e depois, nesse caminho dessa fuga, ela vai chegar perto desse pinheiro que conta a história. E nesse pinheiro, nesse momento, tem um porco mesmo, que ele tinha fugido de uma fazenda, e estava se escondendo nesse pinheiro, né, embaixo, né, entre as raízes. E por isso ele tem muita aversão a humanos, assim, que ele viu os parentes dele morrerem, assim, ele fugiu porque ele sabia que ia ser morto também, os outros familiares desse porco já tinham sido mortos. Então quando ele vê a menina ali na frente dele, o porco já sai fulminante, assim, para morder ela com tudo. Só que Sei. aí o cérebro tá junto. Então, e aí o cérebro vai proteger ela. E ele, quando ele protege, ele arrebenta o porquinho. O porquinho fica todo arrebentado. E então essa menina acaba cuidando desse porquinho que ficou bem machucado. E é nessa hora que ela vai fazer uma música parecida com essa desse filme. Agora que vai juntar tudo isso que eu falei. Entendi, Aí essa música de... para perdoar tudo que Isso, foi feito, né? isso, é essa que eu vou pegar aqui. Foi todo esse contexto para poder entender o que eu vou passar Vai agora. lá. Por isso que era bastante coisa. Peraí, aí eu vou só pegar aqui. Peraí. Esse é do Pinheiro e a Clínica. Ele tá na página 160. Ela fica cuidando dele ali, mas ele ainda está muito receoso porque ele não gosta desse contato com humanos, né? Então ele meio que não quer ser curado, né? E ela fica tentando acalmar ele de todas as formas. E depois você até pesquisa aí em inglês chama de Apology Song desse filme. Meio que canção do perdão, né? Sim. E aí ela fez meio que na hora, assim, para tentar acalmar o porquinho. Aí eu não vou cantar exatamente, mas como é meio poesia, eu vou declamar ela aqui. Mas vocês imaginam como se fosse uma menina cantando. Nós ainda somos frágeis, gostamos de mimos e regalias, e não vemos nessas vidas fáceis toda essa resultante melancolia. Porquinho, o mundo é um somente e lhe trazemos problemas a cada rincão. Por isso sei que, por mais que lamente, ainda não serei digna do seu perdão. Não mereço ter cascos fendidos, direito nenhum sobre caudas enroladas. Sujeito-me às nossas mãos apodrecidas e às nossas cruéis consciências deslavadas. Mas justiça ainda neste planeta há, mesmo com doido tão mundo ainda provarei. E a penosa aflição que tanto já lhe causei, ao menos um pouco há de se atenuar. Quando aos céus eu for capaz de subir, sua sagrada família ainda resgatarei. Mas enquanto asas um pecador ainda não possuir, digo que com o tamanduá ainda regressarei. Sozinho nunca mais irá estar, inestimáveis amigos ainda lhe trarei. A promessa, a promessa futura chegou para ficar, pois com o tamanduá ainda regressarei. Isso porque o tamanduá era o principal símbolo da clínica. Ele era meio que o mascote da clínica, e a Entendi. clínica do pai dela, né? Então, a partir desse momento é que eles planejam sequestrar o tamanduá da clínica para dar um baque na clínica do pai. Entendi. Cara, o perdão é uma das coisas que ainda precisa ser mais estudado, eu acho. Assim, a gente fala muito sobre perdão, mas é lógico que tem estudos, né?
E como isso traz uma liberação emocional gigantesca, né? Não, Sim, sim. e às vezes, Essa e às vezes música é uma, é e muito, às vezes, você sente muito isso. Nossa. e aí para conectar esse tema do perdão, tiveram duas perguntas aqui que a Fabi mandou. Seus Deixa eu ver. livros seguem sempre a temática mais espiritualista? Aí, o que você falaria? Assim, geralmente sim, mas o fator mais em comum assim, é que eu busco sempre passar alguma mensagem que seja relevante assim, no fim das contas. Assim. Eu quero que a pessoa pegue aquele livro e consiga tirar alguma lição dali, de alguma forma. Pode não ser necessariamente espiritualista, mas como por exemplo, o último que eu tinha feito foi durante a pandemia. Então ele tinha um viés de você enxergar as coisas novas dentro de casa, assim. Então é meio que para dar um ânimo durante a pandemia mesmo, de você buscar um cotidiano diferente dentro daquilo que você pensa que já estava acostumado, assim. É dar alguma dica, assim, de como você pode sair de um marasmo, por exemplo. Pode não ser necessariamente espiritualista, mas é uma mensagem de conforto, de alívio de alguma forma. E que no fundo, né, se a gente for pensar com muita agudeza, vamos dizer assim, tudo é espiritualidade, né, na verdade. Porque Sim, sim. os próprios espiritualistas, né, e o pessoal que trilha a jornada aí, fala que a gente não é um ser humano, né, com uma vida espiritual. Na verdade, a gente é um espírito na vida de um ser humano, Exato. É bem aprendendo isso coisas mesmo. aqui para. O Então, espírito é realmente eterno, tudo. né? E a Né? matéria vai mudando. O espírito é É, eterno e a matéria vai mudando. Né? então a gente está aqui aprendendo, vendo, visualizando coisas para, de alguma forma, não sei para onde isso vai, ou se deixa ou não de ir, né? Mas acho que para responder aí a Fabi, acho que tudo que nós escrevemos, não importa quem, no fundo está falando da alma humana, né? Então, de uma forma direta ou indireta, é espiritualista, eu acho, né? Embora eu entendi que a pergunta ela quis perguntar se era tudo com um fundo de mística, de uma coisa assim, né? A outra Uhum. pergunta da Fabi eu vou deixar para o final porque era uma minha já. Então, Ah, eu tá. vou, Já tá no vou me esquema. sentir, então vou me sentir na prerrogativa aqui de deixar mais para frente. Beleza. Podemos pular para um outro aqui, seu? Vamos. Vamos. Pode ser? Pode? Eu achei muito legal Manda. a brincadeira que você fez ali com o título, né? Irracional, no sentido Ah, de irracional, que é seria dos iPod, iPhone da vida, né? iPad. isso. Isso. Tá E, aqui. Esse aqui. e que no inglês boa, mostra aí pro pessoal. A era E irracional. irracional, muito legal essa brincadeira, porque é exatamente combinou, né, no português não necessariamente o I não é I de eu, né, É, mas ficou muito interessante com o irracional, né? E que sim. no fundo muito da loucura, né, que a gente vive é em parte por essa mística que o próprio Jobs criou, né, de olha como as máquinas são lindas e perfeitas e vamos com tudo para cima disso. E hoje, mesmo trabalhando com isso, eu não sei se é o caminho, não, cara. É assim, e vendo o que está acontecendo, né, que eu citei lá atrás ali do chat GPT, se você é aberto, quem quiser pode ver, conversar com a IA, pedir coisa, É, conversar. Ela tem cara que falou assim, eu quero um treino de musculação e a minha nutrição que eu tenho que fazer para ganhar massa, isso e aquilo. Ela montou tudo, a semana inteira. Tipo, caramba. então Doideira. assim, não, é muito doido, é muito doido. Então assim, essa brincadeira do eu, irracional, onde, o que você pode falar, o que você quer trazer de sinopse, o que você quer trazer de curiosidade que possa falar e que você quer falar, enfim. Que livro é Tá, esse, né? No fundo. tá. Esse foi o meu segundo livro que eu escrevi. Foi de 2014. 2014. Na verdade, não contente em fazer coisas baseadas em Matrix, esse aí foi o que foi mais baseado em Matrix de todos, né? Que aí, basicamente, a ideia seria pegar
essa coisa do racional que vira irracional, né? Ele é tão racional que fica irracional na prática. Então, vai ser uma sociedade que as máquinas já dominaram tanto que as pessoas elas só têm controle do próprio corpo, do pescoço para cima. Então, os membros, já tudo codificado já pelo sistema. Você já se move automaticamente. A única coisa que você ainda tem é o pensamento. Que é isso que as máquinas estão estudando, fazendo esses testes com os movimentos, com a dominação física, para tentar entender a inteligência emocional do ser humano. Caraca, interessantíssimo, hein? Então os seres humanos eles já são um pouco modificados, eles têm meio que um dínamo na coluna, que ele vai meio que recarregando a bateria da pessoa. A pessoa já vira meio que um robozinho. Então ela já é controlada meio que por esses mecanismos da coluna, e quando ela tem algum defeito, ela vai na fábrica da juventude. Então existe um lugar que a pessoa pode colocar óleo nas juntas, meio que tratar o robozinho, é o hospital do robozinho, assim, né? Pode trocar o joelho, é bom vai ter muita gente que vai gostar, né? Trocar o pé, trocar a perna, assim. Tem muita gente que vai acabar gostando. Admirável Mundo Novo, né, que a Fabi está comentando, tem a ver também, tem muito a ver. Esse livro também é sensacional. Esse livro é porrada. E aí é muito essa questão, porque aí a pessoa não precisa comer mais, porque ela já a energia que ela precisa já está tudo na bateria dela, não precisa ir no banheiro, não precisa fazer nada, assim, só precisa meio que trabalhar. Você trabalha o dia todo porque a máquina vai comandando e só fica trabalhando. Ao mesmo tempo a mente vai entrando nesse ritmo, né? Eles não controlam a mente diretamente, mas indiretamente ela acaba afetada das piores maneiras. Sim, sim. E aí o trabalho, no caso, é ter ideias, então, porque ele não tem controle de nada. Seria isso? Então, aí ele fica com... O que eu imaginei na história era meio que nem aquele do filme do Chaplin mesmo, tempos modernos. O cara fica apertando o botão. Eles ficam o dia inteiro, assim. E aí a grande questão do protagonista, que ele até perde o nome, né? Todo mundo é tratado por códigos e para ninguém ter uma identidade específica. E a grande questão dele é como quebrar esse ciclo também, né? Quebrar essa samsara aí de você conseguir ridicularizar o sistema, né? Eu gosto dessa expressão. Como você conseguiria ridicularizar esse sistema? Pegar os pontos fracos dele para você poder sair minimamente bem dessa situação, né? Porque uma vida mecânica por si só, que sentido você consegue dar, né? Uma vida puramente mecânica, né? Sim. Funcional. É um pouco a vida, acho que conecta um pouco a vida de Soriano lá, né? Do Samadhi. Sim. Como que você pode dizer sobre o sentido daquela existência, né? Porque, eu faço tudo de modo tão perfeito, e de tão, como você falou, é tão racional, é tão perfeito, é tão equilibrado, é tão montado, que você destituiu todo o sentido, todo o valor da existência, né? Porque como que você pode falar que uma flor é funcional, né? É uma flor, entendeu? E a gente, embora, lógico que biologicamente não é uma flor, é diferente, eu sei que é, mas é no sentido, temos impulsos biológicos, emocionais, etc. Aliás, eu sei que foge um pouco do assunto, mas Não, é isso Daniel não, Goleman, porque você perde o sentido do valor real da vida, né? Porque a vida vai muito além disso, né? Sim, sim, sim. O que vai alimentar mesmo a vida é o amor que a gente espalha por aí. Perfeito. Energia boa, é a prosperidade, é a amizade, os laços que a gente vai criando, né? Sim. Não necessariamente não uma tarefa bem feita, assim, porque a tarefa em si pode não resultar em nada, né? Nada realmente proveitoso, né? Quantas pessoas que hoje funcionalmente estão perfeitas, funcionam
perfeitamente na sociedade, né? Mas chega no fim do dia, ela não sabe por que ela fez. Ela não sabe. Ela não sabe. Você perguntar a fundo, por Perdido, que né? você está fazendo isso? Hã? É perdido, né? É quando não tem a missão a noção de propósito, assim, né? Aí, quando a gente não sabe bem o nosso propósito, a gente acaba atendendo o propósito dos outros, né? Basicamente. Que é O um propósito de quem pouco do que a gente tinha comentado do técnico e o que não é técnico, é, né? No fundo, é o mais ou cara que menos tem a isso. visão, o cara que tem a visão maior, ele vai conseguir doutrinar o robozinho, que é técnico e que é perfeito, né? Então, enfim, Pode ser até que o esse eu acho que é um técnico dos, né? seja contente vivendo como técnico também. Isso também acho que é possível. Mas às Sim, vezes pode sim, não ser sim, suficiente. isso, exatamente. Não é demonizando que o cara, Sim, não é assim, isso. Não é que o cara é técnico, sua vida é péssima, é um lixo, não é isso. Mas realmente faz sentido, não é essa a visão, mas é que, será que no fim do dia, com tanta maestria, eu penso muito, cara, eu penso muito na diferença, uns anos atrás, lendo sobre pianistas, assim, né? E aí surgiu um jovem pianista, sei lá, da China, que o cara tecnicamente é perfeito, sabe? O cara toca cada nota de uma forma. Ele é um meio que um robô da arte ali, né? Do piano. uhum. E, no entanto, você pega um Nelson Freire, nosso compatriota aí, né? Nosso amigo de nação, o Nelson Freire, talvez em alguns momentos não tenha sido perfeito tecnicamente. E, no entanto, a arte dele se expandiu de uma forma que, assim, cara, acho que ninguém que curte muito piano ou música clássica não conhece o nome de Nelson Freire, né? E é isso, né? O que você falou, ele Então, tocou com tanto. Falei. meio que o amor que você faz, o que você faz, o que você faz, né? Sim. Às vezes você tem a habilidade para fazer uma coisa assim que você não tem tanto interesse, né? Às vezes você tem uma habilidade assim que o pessoal até vê, nossa, você consegue fazer isso, por que que você não aprofunda nisso? Mas às vezes não é do seu interesse, né? Não faz tanto sentido para você. Então você acaba seguindo o caminho que te faz mais feliz, naturalmente, né? Senão não vale a pena, né? Não vale a pena. Não vale, não vale. E só para fechar isso aí, a gente pular para uma outra pergunta, tem no Inteligência Emocional mesmo, e aliás, tem uma experiência de um cara aí que acho que no século XIX ele construía trens, né, fazia os trilhos dos trens, e explodiu alguma coisa lá e entrou o ferro na cabeça dele, e meio que. Mas ele não morreu, o cara não morreu. Só que ele começou a ficar muito esquisito depois, assim, né, tipo, os comportamentos, o jeito, as coisas que ele fazia, enfim. Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente pensa que a gente está indo. Eu estou lendo agora também sobre eficiência, principalmente eficiência no trabalho, essas coisas, como isso é perverso, né? Como a gente está indo para um lado muito esquisito. porque, porque a ideia humana não é ser eficiente, não é, a nossa biologia não foi para ser eficiente, é para ser humana, entendeu? Então a gente está aplicando conceitos de máquinas para a gente, e aí vai ao encontro do que você está trazendo do seu livro, né, irracional. Até onde essa automatização vai matar a nossa humanidade, né? E mesmo as máquinas têm limite de tempo, né? Às vezes a gente É, nem isso, né? sim. Quantas horas de sono que a gente tem durante a noite, quantas horas de lazer que a gente tem durante o dia. Você vai Exato. contar ali a fração do tempo que você tem entre trabalho, lazer e sono, já não bate. Mas a, Exato, exato, mas exatamente. a máquina precisa de 8 horas. Você já não está com 8 horas aí. Já não Exato, está. perfeito, Já não exatamente. está batendo isso aí. Exato. E a gente está tentando querer chegar na máquina, e não é essa a ideia, eu acho, né? Nunca foi, na verdade. Enfim, esse é um dos perigos. Eu até perguntar para você, qual que você acha que são os perigos da automatização? A gente já tocou um pouco, né, no assunto, mas se você tiver alguma coisa que você quer acrescentar, né, os perigos do. Então, eu vejo que ao mesmo tempo que essa automatização vai crescendo, também vai crescendo essa importância justamente daquela questão das soft skills, né, que também está sendo bem valorizado agora.
Porque se o racional, né, ou se o racional fica muito como é que eu posso dizer, replicável, assim, talvez, se você pode replicar aquilo cada vez mais facilmente, então o grande diferencial vai ser você pensar na emoção daquilo, porque o lógico você já vai ter todas as fórmulas ali, já vai ter todos os códigos que você não vai fugir muito. Então, ao mesmo tempo, isso abre um grande espaço para você ter essa inteligência emocional, né? Se você conseguir perceber essa abertura. Por isso que é aquela coisa da dificuldade que oferece a oportunidade, né, também. Todo mal também é semente do bem, né? Então, acaba que uma coisa vai alimentando a outra. É o yin yang. Sim, perfeito. É. O ciclo não tem como ser sozinho, só o lado branco da história, né? É, Então, é e nem só o lado negro também do negócio. claro. É a linha tênue que tá ali, Sim. né? É tudo um Eu pouco, uns tudo junto e anos, misturado. eu uns anos atrás, assim, antes de ter consciência de pensar muito sobre isso, eu tinha escrito um conto em que realmente foi meio assim, meio espontâneo. Eu não fiquei pensando para escrever, né? Mas acho que já tinha a semente, né, de tudo isso que a gente está falando aqui. Eu escrevi um conto que os homens não precisariam mais trabalhar, porque as máquinas já faziam tudo. Aí o que, que resta para os homens, né? O que, que resta para os homens depois que as máquinas fizerem tudo, né? Então, Nossa, assim, hã? nossa. Então, ócio e conexão humana, né? Hum, Porque o valor de mercado vai ser como você se conecta com as outras pessoas, porque não vai fazer mais. Como é que eu vou falar assim? Ah, eu troco uma caixinha de metal por, sei lá, por um livro. Tá, mas as máquinas fazem isso. Para que você. Tanto faz. Não tem mais sim. valor de mercado, entendeu? Qual a função? E. Né? Qual a função que o ser humano vai ter, né? É. Onde a gente vai se encaixar na história que a gente mesmo está criando. Isso aqui é muito louco, né? População que não para de crescer, É. né? Cara, A gente se ajusta, né? A gente se ajusta, como sempre se sempre ajusta. se ajusta, sempre se ajuda. A gente é o bicho mais adaptável, mais adaptável. Deixa eu ver, perigos. Então vamos pular para um outro, então. Qual que é a semelhança ou a diferença, já que eu vi lá na sinopse, né? Pode ser semelhança ou diferença, entre o rico, a velha e o vagabundo. Do que trata essa... Ah, tá. Não, esse foi o meu primeiro. Aí, acho que é até legal contar um pouquinho de antes, assim, como que comecei, né? Então, já que esse é o primeiro, que eu vejo que, assim, foram muitos estalos, assim, que eu considero, assim, para começar a escrever, que foram consolidando isso. Não sei se isso aconteceu com você também, talvez. Acho que de alguma forma pode ter sido assim também. Que eu lembro que em 2011 eu li aquele livro do Jô Soares, As Desganadas. Eu adoro muito a literatura do Jô Soares, acho que é um fantástico. Eu tenho Xangô, E mas nunca li, para falar a verdade. o Xangô Mas acho que é o vamos único que eu não li ainda. O resto acho que eu li todos dele. É muito legal, Caramba, que ele coloca umas. Ele mistura fatos históricos reais com fictícios e sempre com aquela pitadinha de humor dele lá, é bem, bem interessante. E aí achei tão legal assim que eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa parecida assim com aquilo que eu tinha lido. E aí o, eu tive uma ideia de fazer uma história ambientada na época do Getúlio Vargas, que o cara fugia do nazismo para vir para o Brasil, assim. Mas aí eu fiquei pensando lá, pô, os parentes do Vargas acho que devem ser vivos, assim, eu tô falando mal deles, os caras vão me processar, já nem tô escrevendo nada, já mal comecei a escrever, já vão me processar, assim. Eu fiquei meio com medo, assim, ficar falando mal das pessoas. não, você Que tem que aí, falar licença poética. né? Não sei se os parentes vão entender. Mas aí a gente fala. Aí meio que eu deixei de lado até hoje isso daí, ainda não tive coragem de pôr pra frente, não. Não, tem que pôr no papel, esquece.
no papel. Esquece isso aí. Aí, isso foi em 2011, né? Aí, em 2012, um segundo estalo que eu considero assim foi quando eu li A Menina que Roubava Livros. Não sei se você já leu também. Que é uma história que é ambientada também no nazismo, assim, quando eles queimavam os livros em praça pública e tal. E aí valoriza muito essa questão do poder da palavra, assim, fica muito nítido, assim, como a palavra pode mudar uma vida, assim, que a menina carrega aquele diário dela como se fosse a própria vida dela mesmo. Aí eu comecei a escrever colocar umas ideias no papel, assim, não era nem história assim específica, era mais colocar ideia no papel que eu coloquei por um tempo assim, e depois parei assim de novo. Também não fui adiante. E aí em 2013 foi que veio o negócio do Matrix, que eu fico martelando toda hora. Porque eu só vi Matrix em 2013, por incrível que pareça. 10 anos Cara, depois. 99. Não, eu vi os três já de 2013 só. Não, não Caramba. teve essa. Eu sou meio, pra filme, eu sou bem devagar. Eu vou ver os filmes de agora só, sei lá. É a prazo, né? Você vai. Assim, eu vou vendo se as pessoas gostam, se não gostam, aí eu já esqueci, aí depois eu lembro de novo. E aí calhou também, acho que juntou com aquele negócio daqueles protestos de 2013 também, que tava aquele Ah, não vai ter burburinho como. todo, assim. Então, que 2013 foi o, a origem de tudo ali mesmo, né? Acho que ficou muito essa coisa de propósito por causa do filme do Matrix, né? De você buscar um propósito para você seguir. E essa coisa de buscar uma mudança, assim, né? Para a tua realidade. E aí eu pensei nessa coisa de talvez escrever um livro mesmo, que era uma coisa mais a meu alcance e que era uma coisa que eu iria gostar de fazer. E aí veio essa ideia pro Rico, a Velha e Vagabundo, que na época eu estava na faculdade, até tá a Vanessa lá, que estava na minha turma também, não sei se ela ainda está aí, e de administração, né? E aí em administração existe o conceito do chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, que é como se fossem os fatores que você precisa para fazer qualquer coisa com excelência. Então, o conhecimento é o saber fazer, são as técnicas que você domina. A habilidade seria o poder fazer, você ter os recursos, às vezes o dinheiro, às vezes o tempo, às vezes alguma lei também, né? Você não pode sair de uma lei para você precisa poder fazer aquilo. E a atitude que é o querer fazer. No fim das contas é o mais importante de todos, porque se você não quer, não adianta você poder, não adianta você saber. Então, a atitude, Vanessa aí, tamo junto aí. Se você não quer, você acaba não fazendo nada. Então a atitude ali acaba sendo o pilar mais essencial. E, e aí cada personagem vai representar um desses fatores. Então conhecimento vai ser a velha, que aí ela chama Cassandra, aí é da mitologia grega também. A Cassandra que fazia as profecias também e ela fazia as profecias e era tida como louca na mitologia grega. Ninguém acreditava, o fardo dela era ninguém acreditar nas profecias dela. E que geralmente se concretizavam, né? Sim, sim, sim. Foi do fim da Guerra de Troia, né? Foi da derrota de Troia que ela profetizou. E o rico seria a habilidade, porque ele tem o dinheiro, tem os recursos para poder fazer o que ele mais quer. E o vagabundo seria a atitude, que muitas vezes Mas você o pensa no vagabundo vagabundo como. tem atitude? Então, porque é o que a gente tende a pensar, né? Porque, na verdade, a gente não está enxergando a atitude que o cara está tomando, assim, né? É porque, como ele está muito fora da caixinha, às vezes a gente não Sim, percebe que ele está tomando mais atitude ainda para ser uma ovelha negra, por exemplo. Assim, né? Você precisa de sim, muita atitude sim. para ser uma ovelha negra. Sim, é um pouco a história de Diógenes lá que eu falei, né? Exato, exato. Você contou aquele dia, né? Aí, por isso que ele simboliza muito isso. Então, vão ser a junção desses três personagens vão orientar o protagonista, que é o Eduardo, ali, que aí vai usar um pouquinho
do que ele aprende com esses três para poder se orientar mais na vida. Assim. Esse é o caminho desse primeiro livro. Pô, que legal. Cara, vou fazer uma recomendação, já que você gosta desse tipo de... que você Por está favor. comentando de leitura. Eu não sei se você conhece Fahrenheit 451. Ah, já li. É ótimo, é ótimo, é ótimo. Você falando ali dos livros, da menina que roubava, eu falei, Exato. cara, isso parece muito Fahrenheit, né? É As daquele dos pessoas, livros. só para contextualizar, para quem não está aqui, não leu, né? É um livro em que as pessoas se tornam livros, porque já é proibido ler, já é proibido divulgar livros, falar sobre livros, etc. E as pessoas, num ato de subordinação, vamos dizer assim, decoram, Intimidade ali. na clandestinidade, decoram livros inteiros, então, para passar para outras pessoas, né? E, enfim, bem interessante, bem interessante. É muito bom, muito bom. E, bom, vamos falar então um pouquinho de retomar a pergunta da Fabi, deixa eu ver qual. Bom, deixa eu perguntar. Você citou, acho que a maioria, eu esqueci de algum livro que você queira falar, ou não? Faltou algum? Eu acho que não, né? que daqueles que eu te passei já foram, né? Já foi, né? Já. E qual que você, na sua visão, te trouxe mais recompensa? Não no sentido necessariamente, pode ser se você quiser falar no sentido financeiro, mas não necessariamente no sentido financeiro. Recompensa de ter feito, de ter escrito, de se sentir bem com aquilo. É que cada um acho que traz alguma recompensa diferente, assim. O primeiro é por ser o primeiro e abrir o caminho para os outros, apesar de ser talvez a história mais simplesinha, assim, que eu considero. O último eu acho importante por esse que eu escrevi na pandemia, né? As viagens de João pela casa, que ele está só em e-book até por enquanto. Por ser uma linguagem mais simples, assim, um pouco mais para o público juvenil, assim, porque eu estava vendo que nos livros anteriores eu estava sempre aumentando, assim, eles faziam uns negócios, uns calhamaços, assim, cada vez maior. Então eu fiquei feliz de fazer um livro pequeno, nesse caso. O Samadhi não é tão pequeno, não. Então. Mas... É porque eu fui numa crescente, assim, o Rico começou pequeno, aí a Era ficou um pouquinho maior, o Samadhi foi maior ainda, aí o Pinheiro saiu um negócio que virou 5 livros. Aí eu queria fazer um livro pequeno, aí eu consegui conhecer da pandemia ali, já foi uma recompensa, assim. Mas o que guarda mais coisa, assim, o que eu gosto mais é o Samadhi mesmo, por esse tanto de coisa que tá ligada ali dentro. Ele tem muito significado ali, ele tem é o mais profundo de todos, eu acho, até hoje. Legal. Você trouxe algumas das referências, né? Principalmente Matrix, como você falou. Qual e outras leituras, né? Qual as leituras e referências que mais um pouco fora dessas que você já comentou, assim, se tiver, né? Ou se você quiser trazer outra, não precisa ser necessariamente leitura livros, né? Pode ser, sei lá, uma peça de teatro que te impactou muito, uma música, né? Você trouxe a música do perdão, né? Da apologia. Isso. Apology, né? Do Festa Apologia no Céu. Do Festa no Céu. Mas tem alguma outra que você queira trazer que tenha te impactado e que realmente pode estar permeando seus livros, suas obras aí? Então, eu gosto muito de Saramago. Saramago sempre me inspirou demais, assim. Eu fiquei anos sem entender Saramago, né? Eu tinha comprado um livro, sei lá quando foi, faz um tempão já. Que eu li a primeira página e eu não entendi nada. Eu fiquei tantos anos naquela primeira página sem entender a primeira página. Dava uma aflição danada. Aí eu comecei a pegar devagar ali. Ah, ele quer dizer isso. Já tem aquele negócio da pontuação, né? Que já vem tudo atrapalhado. Você tem que entender quando que é diálogo, quando que não é. É um negócio meio complexo. Mas quando eu entendi aquela primeira página ali, que aí eu fui conhecer. Essa foi a da Jangada de Pedra, o primeiro que eu li dele. Aquele que ele fala da separação da Espanha e Portugal da Europa, né? É bem interessante. Aí desatei, né? Ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez. Aí esse cara ele
tem umas ideias fantásticas. Também eu gosto muito do Ítalo Calvino, que baseou muito dessas primeiras obras, assim. Eu gosto muito dessa coisa de fábula, assim, também, de essas coisas antigas, né, que você comentou até de Esopo, La Fontaine, né? E ele tem uma pegada meio assim também, ele cria umas histórias mais modernas com essa pegada meio de fábula, assim. Aí eu gosto bastante, ele é bem inteligente até. Até uma das inspirações para o Samadhi foi um livro dele, As Cidades Invisíveis. Que ele, porque nesse livro do Samadhi, não, é bem legal isso. Porque nesse livro do Samadhi, cada cidade é como se fosse um personagem, né? Você não tem uma pessoa específica, né? A cidade inteira é como se fosse um personagem. E isso é baseado nesse livro dele, assim, porque ele faz contos que ele conta como é aquela cidade, assim. Às vezes tem como é que era? Aquela cidade que de perto parecia um navio e de longe parecia um camelo. E aí de perto parecia um camelo e de longe parecia um navio. Ele vai criando várias coisas assim de brincadeiras assim. Mas é muito interessante. Ele faz como se fossem as viagens do Marco Polo, descrevendo as cidades assim que ele ia conhecendo. É muito interessante. Tem o Ítalo Calvino, que eu gosto bastante também, o Hermann Hesse, aí nessa pegada um pouco mais espiritualista também. Mais espiritualista dele também, o Siddhartha, o Demian. Lobo da Steppe. Aí, um pouco de Khalil Gibran, o Jô Soares mesmo, que eu acho... Nossa, eu sempre achei demais a literatura dele, muito pelo humor, assim, porque o humor eu acho o mais difícil de fazer para escrever. Pelo menos para mim é o mais difícil. Sim. E ele faz isso de uma forma incrível. Para a vida já não é fácil fazer humor, agora escrevendo tem uma dificuldade maior, realmente. É muito difícil. Deixa eu ver quem é. Bom, acho que a própria Maria José Dupré também, né? Acho que teve bastante influência também por causa do nome, né? Porque a minha mãe e minha avó já liam bastante ela, né? Acabou sendo uma homenagem pro meu nome em si, né? Como assim, você é de família de escritor, então? Não é. Na verdade, o sobrenome é igual, mas não é a mesma família. É o Dupré ali, né? Até a Jane entrou, até sabe da história já. Opa, boa noite, né? Boa noite. Porque a gente tinha o mesmo sobrenome, ela era escritora, ela morreu acho que na década de 80, assim. E ela tem vários livros, assim, principalmente para público juvenil, mas o mais famoso é o Éramos Seis, que virou novela mesmo, né? Ah, tá. E minha mãe e minha avó já liam bastante os livros dela, e o marido dela chamava Leandro Dupré. Aí ficou meio que uma homenagem depois. Elas já tinham um Dupré no sobrenome e ficou homenagem pro marido dela, né? Eu nasci mesmo. Caramba. Aí também acho que li praticamente tudo dela também. Muita coisa, tem muita coisa publicada. Fazer mais uma pergunta aqui, depois encaminhando um pouco o final e a gente já vai fechando. Já está mais de tempo aí. Sim. Como que você acha que foi a recepção, assim? Qual o balanço de você que você vê assim da sua escrita? O que você sente assim? Sempre foi como uma forma de libertação. É que eu adotei muito essa coisa do propósito, né? Tento escrever muito buscando essa coisa da mensagem, de tentar fazer uma coisa que forneça uma lição tanto para mim quanto para quem lê. Assim. Acho que às vezes eu posso pecar um pouco nisso por às vezes colocar uma coisa muito densa, né? Muito difícil de entender, assim, que no começo principalmente acho que eu sofri um pouco com isso, assim. Foi muito por causa do Saramago também, né? Porque o Saramago eu passei tantos anos sem entender nada e depois que entendi já... Exatamente. Partilho desse problema, né? Meus poemas, como eu falei no Sarau, né? Cara, é uma coisa tão... Precisa de uma palestra para explicar o que está acontecendo ali. Eu compartilho dessa... Mas é o costume. A gente vai aprendendo com o tempo ali também. Não,
É o que eu tentei fazer nesse último da pandemia, assim, que eu tentei fazer de uma forma mais simples, aquela coisa da simplicidade que esconde alguma coisa por trás, assim, né? Às vezes É não uma, deixar um pouco esse é mais mais difícil. escondido, assim, né? Mas para facilitar um pouco o entendimento, assim, dependendo. Às vezes é Essa é uma interessante das também. coisas, essa é uma das coisas mais difíceis, cara. Não Sim, só em literatura, na arte em geral. É o simples, que ele é, na verdade, ele é muito complexo para chegar naquela simplicidade. Acho que tem um poema meu que eu consegui representar isso, que chama O Pescador. Tirando esse, cara, é muito difícil você chegar num simples que ele. Aqui, na verdade, ele não é simples, entendeu? Não é uma coisa trivial, entendeu? Não é simples. é, é, E esse é um desafio muito grande, cara, muito grande. Qualquer tipo de arte, mas principalmente, né, na escrita aí que a gente está falando sobre isso. sim, É sim. muito desafiador. Acho que até por isso que agora venho seguindo, acho que um pouco mais essa coisa da fábula, assim, porque ali você tem a mensagem ali de uma forma relativamente simples, né, que são personagens do dia a dia, assim, que você entende e tem uma lição mais profunda, né, por aquilo Sim. tudo. Às vezes não só aquela moral ali, vai ter uma coisa ainda mais profunda que aquilo também. Que é muito do que você comentou também aquele dia das lições dos monges, assim, lições dos budistas, assim, aquela coisa simples que acaba abarcando o mundo, né? Acho que esse é um bom desafio para a gente travar, né? Para a gente tentar fazer Aquela, essas, aquela essas história da histórias borboleta, assim. ela é simples, mas ela tem um universo ali, né? Então não é simples, na verdade. Não é. Exato. É um desafio, cara. Vou fazer mais duas perguntinhas, depois a gente então encerra, né? Aqui, o que eu vi pela sua mini biografia ali, que você participou e foi jurado do Prêmio Strix, né? Sim, sim. O que Além foi, dessa. como é que foi? Como é que foi essa experiência aí pra ti? Tá. Que esses livros que a gente está falando aqui são as publicações solo que eu fiz, né? Que fiz praticamente 100% de participação 100% desses livros aí. Mas, além disso, também tive participação em antologias de contos. Então, a partir de 2016, assim, 2017, eu fui enviando contos para essa editora Andros, que, que ainda atua, de certa forma, também no grupo ali, a gente participa dos eventos e tal. E eu já ia publicando, e aí cada vez que você publica um conto nesses livros da Andros, você disputa o prêmio Strix, de melhor conto daquele livro. Então, são geralmente uns 30, 40 autores diferentes assim que você vai disputar esse prêmio, que é uma corujinha lá, dourada que eles têm. Legal. Aí, em 2016, 2017, eu fiquei indicado entre os 5 melhores do livro, mas acabei não levando o prêmio. E depois dessas publicações de 17, em 2018, o Edson, que é o dono, o editor da Andros, me convidou para ser organizador das coletâneas. Então, Legal. nesse papel, eu recebia os contos das pessoas, aí propunha melhorias, ia conversando com cada autor para a gente editar e conseguir publicar no livro esses 30 autores, né, de uma forma bacana. Então, e aí quando você vira organizador, você ao mesmo tempo vira jurado do distrito. Você não concorre mais ao prêmio, mas você vira jurado. Você vai avaliar as outras pessoas que vão concorrer. Então, nesses anos seguintes, aí eu passei nesse papel de estar julgando os textos ali, de qual que está melhor desenvolvido, qual que não está. E, e aí tem esses livros disponíveis também. O primeiro que eu organizei foi o Odisseia dos Dragões, mais específico para dragões mesmo. E depois o Elementais, que foi o que a gente lançou esse ano, que é de contos de fantasia. E que aí também rolou todo esse processo de Strix ali para. E agora do Odisseia dos Dragões já saiu a ganhadora, né, que foi a Larissa Correge, né, da última vez, e agora do Elementais vai sair o vencedor no ano que vem, que a gente vai votar ainda. No começo do ano? Já ou não?
No começo, né, que agora o calendário deu uma mudada com essa coisa da pandemia, meio que mudou tudo, assim, mas acho que é no início do ano, sim. E tem as antologias que eles estão recebendo também. Agora eu não sou mais organizador lá, muito para tocar também aquele projeto do Olhar para Dentro, né? Eu também não estava conseguindo tocar muito junto, né, as coisas. Mas aí o pessoal ainda está recebendo os contos ali, tem as coletâneas que estão com. Acho que agora já fechou até, né? Acho que agora já fechou. Fechou há pouquinho tempo. Não, acho que ele estendeu o prazo, desculpa. Até janeiro, acho que se não me engano, ainda dá para mandar contos, assim, quem quiser. Pode mandar contos para essas coletâneas da Editora Andros. Tem os temas de poesia, tem tema livre, amor, fantasia, vários temas diferentes. Vou ver se eu mando, então. Vamos ver. E por fim, cara, assim, eu vou perguntar, já que você tocou no assunto Olhar para Dentro, né? Os blogs aí, né? Eu vi que você participou de um Questionando Histórias, Óbvios, e agora o Olhar para Dentro, que é um outro, não é exatamente, né, um blog, né? Mas tá no meio termo aí entre blog e redes sociais, né? Como que você se ajustou nesses perfis aí de blogs, como é que você fez, o que você achou, como é que foi essas experiências? O Questionando Histórias, ele começou meio que como um depósito de poesias, primeiro para divulgar. Isso foi antes de eu começar a publicar mesmo. Eu fui colocando as poesias lá para ir mostrando que eu estava escrevendo alguma coisa. E eu cheguei a fazer alguma série de vídeos também, bem antigos ali, mas esse, como teve pouca procura, eu acabei, e dava muito trabalho, né? Vídeo no YouTube é um negócio que dá trabalho demais. Então, tem que ter um retornozinho, senão é meio complicado. Isso eu acabei abandonando. Depois eu até tenho que pensar como é que eu vou fazer do YouTube agora, né? Mas o Olhar para Dentro, ele foi uma ideia que fortaleceu muito durante a pandemia mesmo, como uma forma de oferecer uma mensagem de conforto para as pessoas durante esse período. Ele começou antes, na verdade, em 2019, mas foi quando ele realmente pegou no tranco, acho que foi com a pandemia mesmo. E também como uma forma de passar uma mensagem além dos livros, assim, porque muitas vezes a pessoa não vai comprar teu livro, ou se compra, não vai ler. Então, eu achei como uma forma mais fácil da mensagem chegar também. Ela chega de uma forma mais simples e de uma forma mais viral, digamos assim. Vai alcançar muito mais gente e pode alcançar muito mais resultados. Então, Olhar para Dentro foi muito com esse sentido e oferecer essa oportunidade de mostrar a importância do autoconhecimento, né? Porque ele vai ser a base de tudo pra gente ali. Se você não se conhece, você acaba só vivendo a vida dos outros, né, basicamente. Então é da mensagem do Sócrates, né, basicamente. Sim, perfeito. E eu falei que era a última, mas mais uma, essa é a última de verdade. O que é escrever para você? O que é escrever para mim? É libertação, né? A libertação é o sinal de que eu estou seguindo o meu propósito, de alguma forma. Escrevendo, seja para olhar para dentro, seja no livro ali, é o que eu entendo que eu vou passar a mensagem que pode, uma mensagem que já me ajudou em algum momento e que eu acho que pode ajudar alguém em algum momento também. Sensacional. Eu não sou Abu Janra, né? Eu vou falar o que é a vida, mas Aí sim. Qual a sua mensagem final, então? O que você quer? Essa câmera é tua, que nem o Boy Jarra falava. Né? Fala o que você quiser, que ninguém vai ver. Ele só é zoar. Eu acho que é mais fortalecer essa coisa do propósito, assim. Que às vezes a gente está muito no dia a dia, nesse corre-corre, assim, e a gente não para pensar no que a gente realmente quer fazer, assim. Tem muito sonho que a gente deixa de lado e que a gente acaba até esquecendo com essa coisa do cotidiano, né? Então, você tem sempre que deixar tem que ter sempre um tempo para esse olhar para dentro mesmo, de você se conhecer e se reconhecer, buscar essa coisa da espiritualidade de alguma forma, independente da crença que você tenha,
mas essa conexão que pode te fortalecer a seguir aquele caminho que você deve seguir. Porque você não tem um caminho comum aos outros, você não precisa seguir a massa, você tem um caminho específico. E você só consegue descobrir isso quando você realmente se entende, se conhece, e para você permitir que tudo isso aflore e você possa gerar frutos que você esteja satisfeito de gerar esses frutos, de gerar um legado que você realmente queira deixar aí para o mundo. Acho que é mais essa ideia. Caramba. Um socão espiritual na nossa vida. É o lado coach aqui bem forte. Olhe que a resposta, olhe para dentro que a resposta está em você, né? Exato. Mas é o mais simples, que é o mais complexo no fundo. Não, mas é clichê, mas é exatamente isso, né? Você só descobre trilhando, né? Você só descobre andando, não tem como você ficar no escritório ali fazendo, sei lá, uma coisa que não é a sua existência, que não é o seu coração pulsando, e aí de repente passou 30 anos, né? É isso que você falou, pô. Aí você vai no cotidiano só quando você viu, passou 30 anos, sabe? É um pouco aquela música do Nando Reis, né? Tipo, esse cara no espelho já não sou eu. Como é? Eu esqueci a música agora, mas essa cara já não é minha, não sei o que, alguma coisa assim. Ah, tá. É do Nando Reis, é uma, sei lá, pelo menos eu conheço na versão do Nando Reis. E é isso, né? Aliás, olha o que eu ganhei de amigo secreto de Natal. Que você saber quando desacelerar. Perfeito. Já viu esse? Acho que eu já ouvi falar, mas eu não li ainda. Tá embaladinho ainda. Né? Olha só que maravilha. Que é bom. Aí sim. Mas parece ser bem bacana. E é um pouco isso, né? Se você não desacelerar, você vai no dia a dia. E aí, quando a gente presta atenção nas coisas, né? Nas coisas que importam. Que importam. Eu escutei uma que eu gostei muito que o Cortella falou, né? Importar é trazer para dentro, né? Importar para dentro de você. Quando você importa para dentro do seu coração, aí você realmente consegue. Eu até brinco, até porque a etimologia da palavra coragem é isso, né? A ação do coração, do core, né? A ação do seu centro, do seu core. Então você só vai ter coragem quando você realmente agir com o que importa para dentro do seu coração, né? Então, cara, isso é muito bonito, né? Isso é importante, né? Isso importa. E aí, cara, obrigado. Quero só agradecer. Vou fazer mais uma última divulgação do livro do Leandro Samad. Esse eu tenho, hein, gente? Tô na metade, já tô muito instigado, muito doido. Muito doido. Vai ficar mais doido ainda. Aí, vai ficar mais doido ainda, né? Nossa, pô, então, da hora. E o meu, né? Então, assim, a ideia das lives foi um pouco para divulgar os trabalhos de outras pessoas, o meu. Quem tiver interesse, quiser, né, sei lá, dar um presente de Natal diferente, enfim, entre em contato aí com a gente, né? Eu vi que estão vendendo meu livro na Amazon, mas não sou eu que estou vendendo, então não estou ganhando nada por isso. Eu não sei quem é que está vendendo os livros. Mas às vezes é a própria editora também, né? Então, eu não sei, cara. Não sei. Eu tô bem triste, papai. Eu já fiz assim com a editora do meu punho, assim, né? Do meu jeito e né, tudo bem. São desafios aí, né? Da escrita. No Brasil, ainda mais. Né? Então, obrigado aí pela participação, pela coragem, pelo convite, por ter acertado o convite, no caso, né? De você ter participado aí com a gente. Foi um papo, porra, ó, a gente chegou 1h30 de conversa aí, muito legal. Parece que passou rapidíssimo, né? A gente foi conversando aqui. E obrigado, cara. Gratidão. Só tenho a agradecer. Obrigado pela participação. E a gente vai encerrando mais hoje. Todo mundo aqui também que estava assistindo aqui. Obrigado aqui por estar ouvindo a gente aqui, tá compartilhando esse momento. Depois de 1h30 tá aqui, né? O Will mandou coragem, se você
Se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Boa, Raulzito. O velho mestre aí, né? Raulzito Gente, obrigado pela participação, por estarem aqui. Leandro, mais uma vez, gratidão. E vamos continuar os projetos, vamos escrever mais e partilhar essa mensagem aí, tá bom? Maravilha, maravilha. Obrigadão, hein? Gratidão demais. Obrigadão, gente. Valeu. Boa noite. Até,